Olá pessoal, nessa nossa aula de HTTP e REST nós vamos aprender a trabalhar com o método PATCH. Então, nesse momento, a gente vai aprender o que falta para a gente terminar a nossa API, que são os métodos que vão nos permitir fazer alterações parciais nos nossos registros, né? Então, a gente vai ter aqui nesse nosso exemplo as opções de curtir, né? Então, a gente vai ter tanto curtir o top como um todo, quanto, dado que você tem um top, curtir os nossos itens do top, né? Então, por exemplo, aqui, se eu clicar aqui no curtir do sashimi, ele fez um curtir somente no item. E se eu clicar aqui no curtir do top, ele fez um curtir no top como todo, tá? Então, a gente vai ter esses dois momentos onde a gente vai utilizar a nossa API para chamar o nosso back-end para alterar uma única informação, que é a informação da quantidade de curtidas, tá? E a gente vai ter isso no item como um todo e também no top como um todo e também em cada item individualmente. Então a gente já viu na hora de fazer os gets aqui a maneira que a gente usava para formar esses objetos, tá? Mas vamos analisar esses objetos melhor para a gente entender o que está acontecendo aqui. Tá? Então eu vou pegar aqui especificamente um link aqui qualquer de um top para a gente visualizar como ficou o HTML dele, né? Então a gente tinha colocado para cada carinha desses, né, aqui um href vazio, então ele não vai me levar para nenhuma página, mas a gente precisava saber, né, em cada um desses caras de que ID que a gente estava falando. Porque este elemento ele vai ser executado através do clique, o evento dele, tá? Então, para eu pegar lá no clique dele qual é o ID que a gente está falando, a gente usou aqui uma propriedade customizada, né, chamado data ID, que eu consigo manipular através da minha propriedade dataset, né? Então, por exemplo aqui, se eu pegar, vamos pegar essa div aqui, ó, id igual a mensagem. Lembra que eu tenho sempre em todas as minhas páginas um objeto, uma constante aqui chamada mensagem, que eu já tinha criado? Se eu vier aqui em mensagem, na coleção dataset, e colocar XYZ e dizer que isso aqui é igual a 1, 2, 3, olha o que acontece aqui, ó. Ele coloca dentro dessa tag aqui, ó, data-XYZ, ou seja, dentro do meu conjunto dataset, a propriedade XYZ, e coloca o valor que eu trabalhei. Então eu consigo trabalhar, né, criar propriedades no HTML só manipulando essa lista dataset. Então isso aqui é bem útil quando eu preciso colocar um valor vinculado a uma tag específica sem quebrar o meu HTML. Tá? Vamos dar um F5. A gente vai ver novamente, então, que eu adicionei o meu ID dentro do meu dataset para esse carinha aqui. Ó. Tá? Eu não vou conseguir pegar esse cara por ID, né, porque eu não tenho um ID nele aqui, mas a gente consegue pegar na hora do clique com o nosso current target, o cara que foi clicado. Tá? E é justamente isso aqui que a interface vai fazer para pegar o ID. Então percebam que cada um dos meus links de curtir tem um data ID diferente, é esse cara que ele vai usar para saber quem é que foi curtido. Tá? Então vamos pegar aqui na index, que a gente está vendo o curtir do top como um todo, e aqui no evento de curtir, que a gente já fez a referência lá atrás, o que ele vai fazer? Ele vai ignorar o default, para esse link não levar para lugar nenhum, e vai pegar o ID do conjunto dataset para o target do evento, né? O link que foi criado, porque a gente colocou o mesmo manipulador de evento para todos os links, pode olhar lá no vídeo
onde a gente faz essa tela inicial, né? E aí, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é uma verificação para ver se esse link já foi clicado. Então percebam que se ele não foi clicado, nada acontece. Aliás, se ele já foi clicado, nada acontece. Então isso quer dizer que eu não posso clicar duas vezes no mesmo curtir. Percebam que ele não faz nada quando eu clico uma segunda vez. Tá? Ok? Como é que ele faz isso aqui? Tá? Como é que a gente faz isso aqui? A gente está fazendo isso puramente no cliente. Percebam que ele não faz um fetch. Tá? A gente só faz o fetch se esse cara ainda não foi curtido. Tá? Isso é uma verificação fraca, tá? Mas como a gente não tem nenhum login, isso aqui ajuda a garantir que um usuário que não seja avançado não vai clicar duas vezes no mesmo botão. Tá? Mesmo que ele saia, né, volte para essa tela, ele ainda se mantém com essa verificação. Tá? Para isso, a gente usou um recurso chamado Local Storage, que ele armazena uma variável com valor no navegador do usuário, e para esse navegador ele tem o valor até que seja apagado, ou pela aplicação, ou pelo próprio usuário quando limpa cache, coisas do tipo. Tá? Então, se você vier aqui em Application, você vai ver na seção Storage, Local Storage, para o seu URL, uma lista de variáveis que foram criadas aqui dentro. Como é que eu crio uma variável aqui dentro? Através do objeto Local Storage, na opção Set Item, tá? E aí você vai dar o nome para sua variável, minha variável, e o valor para ela, sei lá, teste. Quando você faz isso, ele cria aqui minha variável e o valor. Tá? Pode ser uma string, um boolean, um número, ok? Sem problemas. E para recuperar o valor que está lá, você faz local storage.get item e o nome dela. Minha variável. E ele te dá o valor. Se você fizer um get, uma variável que não existe, ele te retorna nulo. Okay? Então você consegue usar isso aqui para gravar alguma coisa simples que vai se manter entre uma sessão e outra do usuário. Tá? Isso aqui não vai ser apagado, a não ser que o usuário venha especificamente aqui e mande apagar, ou que você mande excluir esse cara fazendo um set item na variável e gravando nela um nulo. Tá? Aí é a mesma coisa que ter apagado, ok? Este cara. Mas você também pode apagar ele completamente se você usar aqui local storage.remove item e ele realmente some daqui. Tá? Esses são os três métodos que você tem. Excluir, criar dando valor e alterar ao mesmo tempo, ou ler o valor. Tá? Então é uma maneira de você gravar algumas variáveis aqui. E percebam que eu montei um esquema aqui, que toda vez que um objeto ele é curtido, né, eu criei aqui um nome para ele, né, top 5, para dizer que é a minha aplicação, ponto curtidas, ponto ID, o meu ID, e ponto ID, ponto posição, ponto número da posição, para eu saber que este ID ou este ID nesta posição já foram curtidos. Tá? Você pode criar o formato que você quiser, percebam que ele é mais tranquilo que nome de variável, porque eu posso colocar o pontinho aqui. Tá? Criem o padrão que vocês quiserem, ou chame de 1, 2, 3, qualquer nome de variável. Tá? E isso aqui permite que vocês gravem informações aqui no navegador do usuário, que vão estar disponíveis para você numa próxima execução da tua página. Tá? Você também pode gravar um JSON aqui dentro, um objeto complexo, desde que você faça o stringify e na volta você faça o parse
como a gente já viu em alguns outros vídeos aqui de HTTP e REST. Tá? Então, a gente já viu como é que a gente faz o controle aqui, né, das curtidas que já foram executadas. Então você vai ver que se eu limpar a lista aqui, eu consigo curtir novamente, e na hora que eu curto, ele pega o ID especificamente desse cara aqui e grava aqui para eu não poder clicar novamente. Se eu tentar clicar novamente, a minha curtida não é feita. Como é que isso é feito? Através desse teste aqui. Ó. Então ele faz um get, exatamente no cara, no formato que eu criei, com o ID que eu mandei, e fala que se não existir, ele vai fazer a gravação. Se já existir, ele não faz nada. E como é que é fazer a gravação da curtida? Ele dá a mensagem de carregando e vai fazer o fetch. O URL é o URL do top, né, de um top específico, só que com barra curtir no final. Tá? Isso aqui a gente não tinha visto ainda. Então eu tenho o URL de um top e coloco uma palavra depois do ID do top. Claro que eu posso fazer isso na rota, não tem nenhum problema. E o método que eu vou usar é o método PET, não é o método PUT, porque PUT grava o registro como um todo, altera as informações do registro. O PET, ele está fazendo uma correção pequena, mudando só uma informação. Então, no caso do curtir, eu posso chamar ele várias vezes e cada vez ele vai curtir um a mais. Tá? Então faz sentido você usar o PET. No PUT não faria sentido, porque você não vai alterar várias vezes para o mesmo valor. Tá? Então isso aqui é a diferença, idealmente, entre o PET e o PUT. Tá? E aí, se vier um OK, né, eu faço alguma coisa, se não vier um OK, eu exibo o erro a curtir, lá na minha mensagem. Se vier um OK, né, alguém da família 200, eu leio o resultado porque eu quero saber a nova quantidade de curtidas. Então eu pego o elemento onde está o número da curtida, percebam que eu vou fazer uma query CSS e eu vou pegar o link cujo data ID seja o ID que eu pedi. E depois eu vou pegar dentro desse link, né, exatamente o cara que tem a classe curtidas. Por quê? Porque eu quero aqui dentro, ó, eu tenho o link com o ID que eu queria e dentro dele eu tenho um spam com a classe curtidas. Ó. Então eu quero esse cara para poder mudar esse número aqui dentro. Lógico que eu já criei esse cara com essa estrutura de propósito, né? Para poder buscar ele aqui facilmente via minha query. Tá? Isso aqui é um seletor CSS. Se você não lembra como é que você faz esses seletores CSS mais específicos, dá uma olhada lá novamente nas primeiras aulas de CSS, ou então cria um ID, dá um jeito de criar um ID ou de colocar esse data ID já dentro do spam para você não ter que fazer isso aqui. Tá? Não tem problema, vai dar na mesma. O importante é que você consiga chegar naquele elemento específico. Tá? E aí eu altero o número de curtidas dele com o número de curtidas que veio no resultado. Crio lá no meu local storage um item guardando true, né, para dizer que já foi curtido, que é o mesmo cara que eu vou testar aqui depois se ele tentar clicar novamente. Então percebam, é o mesmo padrão. E eu limpo a mensagem, porque não tem nada a ser exibido. Tá? Essa aqui é a lógica de fazer o curtir do top no front-end. Vamos ver como é que isso fica no back-end. Tá? No back-end, vamos chamar ele aqui no nosso front para a gente ver como é que funcionou. Então, quando eu cliquei, né, vamos ver lá no network, no curtir, então, ó, ele chamou o /tops com o meu ID /curtir, com o método PET. Tá? Então, ele retornou um 200, porque deu tudo certo, e no retorno ele me retornou um novo número de curtidas, e não o objeto inteiro, só um novo número de curtidas. Tá? Poderia ter retornado o objeto inteiro, mas eu quis mostrar para vocês que eu posso retornar, em alguns casos, um objeto personalizado, e aí a gente não vai fazer como a gente faz na mensagem, a gente vai fazer de uma maneira diferente,
porque se esse objeto fosse complexo e fosse usado em vários lugares, faz sentido a gente criar uma classe para esse retorno aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que faz lá no back-end. Tá? Inclusive porque é esse mesmo formato que a gente quer receber aqui, ó, no caso de uma curtida num item. Tá? Percebam que é o mesmo tipo de objeto, então faz sentido a gente criar lá algo diferente, tá? Criar um model para isso aqui. Tá? Então vamos ver como é que ficou no back-end. Então, eu sei que eu vou precisar de um patch, né? E o meu URL vai ser o padrão da minha controller, mais o meu ID e mais a palavra /curtir, que eu já coloco aqui na minha rota quando eu defino que vai ser um patch. Tá? Então eu já não tenho mais dificuldade de fazer isso aqui, a gente já fez várias vezes. E vamos ver como é que a gente define o método. Dou o nome que eu quiser, é uma curtida de um top. Eu preciso criar o parâmetro aqui para poder pegar o meu ID da minha rota. E o meu retorno vai ser um action result, mas eu não vou retornar um top. Eu vou criar um model específico que vai ter o número de curtidas lá para eu poder retornar. Então isso aqui é uma classe que eu vou criar só para esse contrato de comunicação. É o que a gente chama de objeto de transferência de dados, ou DTO. Tá? Então é muito comum você ouvir o termo, essa classe aqui é o meu DTO, que vai servir somente para jogar dado para lá e jogar dado para cá. Como é que eu defino esse curtidas model aqui? Ó? Eu crio uma pasta models aqui para organizar e crio essa classe, curtidas model. O que tem nela? Somente os campos que eu quero retornar. Então, no caso aqui, eu só quero retornar curtidas, eu só coloco curtidas. Se eu quisesse retornar alguma coisa, eu ia criando outras propriedades aqui dentro. Chamo esse cara com namespace de models, venho aqui na controller, faço referência aos models, e aí eu posso dizer que o meu patch aqui vai retornar um cara daquele tipo, em vez de usar as classes que o meu scaffolding criou para o meu banco, eu criei uma classe específica para retornar. Tá? Isso aqui também é uma boa prática. Talvez seja uma boa prática até você criar para os caras de banco para esconder a estrutura do seu banco e mandar uma estrutura de retorno personalizada. Tá? Então, se você tiver nomes de campos no banco que você não quer que vá para o seu cliente, é interessante você fazer isso aqui e criar as models. Tá? E aí esse cara, ele tem o ID, vai buscar no banco, igualzinho no get, no delete. Se não encontrou, vai dar um bad request. Percebam que não é um not found. Aqui é diferente, tá? Eu não vou dar um not found. Não é que eu não encontrei. Você está tentando curtir um cara que não existe. Isso está errado, tá? E aí você dá um 400, bad request. É melhor do que um not found, tá? Você não está procurando ninguém. Você me disse um cara específico e tentou alterar as curtidas. Eu não posso alterar as curtidas de um cara que não existe. Então eu estou retornando aqui, ó, que o que você mandou para mim não faz sentido. É um bad request. Tá? E aí, se ele encontrou, você aumenta o 1 na curtida e salva. Não dando erro, o que você vai ter que fazer agora para o retorno? Ter que criar um curtidas model, né? Criar um cara dessa classe que você criou para model. E já salva a curtida lá dentro e retorna ele. Né? Percebam que eu não estou retornando um top, estou retornando um curtidas model, junto com o resultado 200 de sucesso. Okay? Então, é assim que a gente faz um patch. No caso das curtidas dos itens, né? É tudo muito parecido. Então, se você olhar aqui nesse cara, qual é a diferença? Eu tenho tanto o ID quanto a posição. Porque agora, né, todos esses caras têm o mesmo ID. O que diferencia eles é a posição. Então eu gravo no meu dataset tanto o ID quanto a posição. Tá? E aí eu vou usar isso aqui na curtida aqui da página visualizar. Então, se eu olhar no JS do visualizar, o curtir ele é um pouquinho diferente. O que tem diferente? Além do ID, ele tem também a posição. Na hora de usar o local storage, ele também usa ID e posição, tanto para salvar quanto para ler. Tá? E na hora de
fazer o fetch, ele usa um outro URL, que o URL, em vez de ser o URL do top barra curtir, ele é o URL do top barra itens e a posição e só depois o curtir. Então percebam que o URL ele fica dizendo para mim qual é o top e qual é o item. Tá? Isso aqui é bem legal, você montar essas URLs que elas têm sentido, né? Elas são semânticas. Isso aqui ajuda também, mesmo quando você faz nas suas páginas, a posicionar bem a sua página ranqueada no Google, tá? Além de ser muito mais legível, mais fácil de usar a sua API. E aí você vai fazer um patch também, percebam que é o URL que vai definir, que é de um item e não do top. E o restante é igual, né? Quando você receber um sucesso, a diferença aqui é que você vai ter que achar também, né, o cara específico do ID da posição para achar o número de curtidas dele e poder alterar. E também a variável vai ter que conter a posição para você poder guardar lá no seu storage. Mas essencialmente é igual. Lá no back-end, você vai ter outro método, né, porque ele atende a outra URL. E aí você põe aqui exatamente aquele formato que você bolou, né? ID, itens, posição, curtir. E o restante é igual, né? Ele retorna um curtidas model, a diferença é que ele vai ter tanto o ID quanto a posição, certo? Vindos da rota. E no seu código, você vai buscar o ID. Se o ID não existir, retorna o bad request. Isso aqui é igualzinho, só que agora você tem que ver também se a posição existe, né? Então, você vai pegar a lista de itens e procurar lá dentro pelo cara que tem a posição que você recebeu. Se você não encontrar, de novo, bad request, né? Não é uma busca, não é not found, é bad request, está errado, tá? E se tiver tudo certo, aumenta a curtida, salva, retorna um novo número de curtidas e dá um 200 ok. Tá? Então esse aqui é o formato. Percebam aqui, se a gente vier no network e eu clicar aqui, o meu get, ele tem /pi /tops, o meu id, /itens, a minha posição e /curtir, método patch, 200 ok e o número de curtidas. Tá? Isso aqui é a maneira que a gente vai fazer os patches, porque os patches vão alterar o nosso item parcialmente, né? A gente muda um status, a gente muda uma contagem, como é a contagem de curtidas e coisas do tipo. Tá? E assim a gente termina o nosso método patch e muito obrigado, até a nossa próxima aula.